Alguém com poder sobre a sua vida, um chefe, um sócio majoritário, até um parente, já te ofereceu uma grana boa demais por algo que para você não é só um número? E você sentiu, no fundo, que dizer não ia custar caro. Um texto de quase 2.900 anos registra essa cena exata. Um homem comum recebe uma proposta de um rei, alguém com poder de vida e morte sobre ele, e o primeiro verso já mostra por que aceitar uma oferta boa nem sempre é a decisão certa. 1 Reis, capítulo 21. O rei Acabe, de Israel, quer a vinha de um homem chamado Nabote, fica ao lado do palácio, e o rei quer transformar ela numa horta. Aí vem a proposta. Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha, ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Repara, essa não é uma oferta ruim. É um rei propondo trocar por uma vinha melhor, ou pagar o valor justo em dinheiro. Nenhum golpe, nenhuma pechincha. Pelo padrão de qualquer negócio, é uma proposta que a maioria aceitaria sem pensar duas vezes. Só que existia uma lei em Israel dizendo que terra de família não era mercadoria comum, ela pertencia à linhagem, passava de pai para filho, e não podia ser vendida para sempre, só emprestada até o parente mais próximo poder resgatar de volta. Para Nabote, aquela vinha não era só um pedaço de terra que dava para trocar por outro. Era herança. Isso ainda é só a proposta. Para saber se recusar uma oferta dessas faz sentido de verdade, falta sentir esse mesmo aperto de perto, e é exatamente isso que vem agora. Antes de voltar para a vinha de Nabote, vale sentir essa mesma pressão na vida de alguém que podia ser você, porque recusar dinheiro bom por algo que vale mais que dinheiro é mais comum do que parece. Pense em alguém que herdou um negócio pequeno do pai ou da mãe. Não é nada grande, mas é o nome da família na placa, é o conhecimento que ninguém mais tem, é a clientela que confia há anos. Um dia aparece uma proposta boa, dinheiro suficiente para quitar uma dívida, respirar aliviado por um tempo. Você já recebeu uma oferta assim, boa no papel, mas que ia te fazer perder algo que dinheiro não repõe. O que você fez? Imagina o Carlos. Ele herdou uma oficina mecânica do pai, funciona há 20 anos no mesmo bairro. A oficina fatura cerca de R$ 90 mil por ano. Uma rede de estética automotiva oferece R$ 180 mil pelo ponto, o dobro do faturamento anual, tudo à vista. É tentador, resolveria uma dívida de cartão de R$ 12 mil na hora e ainda sobraria dinheiro. Mas aquele endereço é onde Carlos aprendeu a profissão, é a placa com o sobrenome do pai, são clientes que confiam nele há 2 décadas. Os R$ 180 mil resolvem hoje. Não repõe o que aquela oficina constrói, mês após mês, para os próximos 20 anos. Guarda esse raciocínio, porque é exatamente isso que a resposta de Nabote cobra a seguir, e o preço que essa resposta teve. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Respondeu, porém, Nabote a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Repara no que ele não faz, ele não tenta negociar um preço maior, não pede uma vinha ainda melhor. Ele recusa a transação inteira, baseado num princípio, a terra é herança, não é dele para vender. É como recusar vender o relógio do seu avô mesmo que ofereçam o triplo do valor de mercado. O problema nunca foi o preço, é que aquele objeto cumpre uma função que dinheiro nenhum substitui. Só que dizer não a um rei tem um custo que ninguém mede pelo tamanho da recusa. E é aí que a história muda de direção. Jezabel, mulher de Acabe, vê o rei emburrado por causa do não e resolver do próprio jeito. Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. 1 Reis 21, versículo 7, ela arma um esquema, manda pagar 2 testemunhas falsas para acusar Nabote publicamente de blasfemar contra Deus e contra o rei, crime capital na época. A ordem sai clara, apedrejem ele até a morte. E o texto confirma que aconteceu exatamente assim. Estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de sorte que morreu. 1 Reis 21, versículo 13. Nabote morre, e Acabe vai direto tomar posse da vinha, como se nada tivesse acontecido. Aqui entra o profeta Elias, mandado confrontar o rei com o que ele fez. 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. Assim diz o Senhor,
porventura não mataste e tomaste a herança? No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Vale ser honesto aqui, essa condenação é a consequência que o texto religioso narra pro rei, faz parte de como o livro de Reis avalia os governantes de Israel, não é um padrão garantido de que toda injustiça parecida hoje termina sendo cobrada de volta. O texto não promete isso para sua vida. O que ele mostra, sim, é o ponto que importa, ter poder sobre alguém, ser chefe, ser sócio majoritário, ser quem manda, nunca torna uma pressão legítima. E recusar uma boa oferta, quando o motivo é princípio e não teimosia, continua sendo a decisão certa mesmo quando custa caro. E o que sobra disso tudo para aplicar essa semana é mais simples do que parece. Antes de vender ou liquidar qualquer ativo de longo prazo, imóvel, participação no negócio, algo com propósito definido, some duas coisas no papel: o que o dinheiro da venda resolveria agora, e o que aquele ativo entrega ao longo do tempo que o dinheiro sozinho não repõe. Se a oferta veio de alguém com poder sobre você, separe a decisão da pressão, peça um prazo antes de responder. Vale a honestidade. Sabemos que Acabe existiu de verdade, registros fora da Bíblia confirmam um rei chamado Acabe governando Israel nessa época. Mas o episódio específico da vinha de Nabote é conhecido só pelo relato bíblico, não existe outro registro dele fora do texto. Se essa história mudou como você encara uma oferta boa demais, deixa o like. Comenta aqui embaixo a palavra herança se você já recusou vender algo por princípio, mesmo perdendo dinheiro com isso. E se inscreve no canal, toda semana tem mais um texto antigo lido com essa mesma lupa. Que Deus abençoe a sua vida financeira.